Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Ângela do Ateliê Arte da Terra e trouxe o passo a passo de um vasinho de lesma caracol para a gente fazer bem juntinho. Olha só que engraçadinho ficou esse vasinho. Quer aprender a fazer esse vasinho? Então bora lá pro passo a passo junto comigo. Então vamos lá, essa primeira parte eu fiz uma base para receber esse vasinho que eu já tinha pronto já. Esse vasinho é um vasinho de meia, aquele vasinho que a gente faz para fazer as carinhas, né, de emoji. E eu fiz só uma base mesmo de cimento, né, o cimento eu vou passar a medida. E eu escorei ele, né, de uma maneira que ficasse ali as voltinhas da lesma. E mais ou menos só para dar um formato para lesminha, né? E aí a gente escora ele da maneira que a gente acha que ele vai ficar, só para dar uma escoradinha mesmo. Então a medida é o seguinte: essa massa ela vai ficar como uma massinha de biscuit, parecida com a massinha de biscuit. Então a medida é uma medida de areia para uma medida de cimento, um pouquinho de detergente e um pouquinho de cola. Então vai colocar água aos poucos, bem aos poucos mesmo, até ela formar uma massinha que vai ficar, não vai ficar colando na mão, na luva, né? Ela vai ficar uma massinha bem homogênea, bem bacana mesmo de trabalhar. Então aí no outro dia, ele vai ficar assim, ó. É bom a gente tirar ele da forma que a gente fez 24 horas depois, porque aí a base fica bem firminha e dá para você modelar com tranquilidade. Então a massinha ela é assim, tá vendo? Ela fica fácil de mexer, sem ficar grudando na mão, tá vendo? Então o ponto é esse, vai colocando água aos pouquinhos até ficar nesse ponto aí, ó, parecido com a massinha de biscuit. Então aí agora nós vamos fazer o preenchimento, né? Que é dar mais volume, né, a lesminha. A gente vai fazer um pescocinho nele, vai fazer a cabecinha, né, vai fazer a lesminha ficar mais gordinha, né. Então a gente vai fazer um pré-pescoço nele, na lesminha, né, e pode até dar mais tamanho mesmo a lesminha. Então aí agora eu vou começar a fazer. Primeiro a gente tem que molhar o cimento, porque senão a massinha não vai grudar na peça já pronta, na peça seca, tá? Então, olha só, tá vendo? Então, a gente vai dando volume, a gente vai preenchendo os espaços. Seria bom que fizesse isso tudo com uma foto, né, do bichinho do lado, pra gente vendo os detalhes, né, que precisam. Aí vai da criatividade de cada um e o gosto também de cada um, né? Então, vamos lá. É legal também a gente ver o seguinte: o cimento ele vai caindo, né? Ele é pesado, então a gente vai colocando e ele não fica firme na hora, às vezes. Então, é bom a gente deixar o cimento puxar um pouquinho. Quando eu preciso deixar puxar, eu gosto de colocar um pedaço de tecido na parte que eu preciso que puxa, igual nessa parte aí do gogozinho dele. O bom é colocar um pedacinho de tecido, esperar puxar e depois continuar. É bom também a gente usar sempre um pincelzinho, porque o pincel ele ajuda nos detalhes, né? Então sempre é bom você deixar os detalhes mais bem feitos possível, porque no final você vai economizar muito no rejunte, né? Porque o rejunte ele tira as imperfeições. Então, se você conseguir deixar ele com menos imperfeições possível, é melhor. Então, agora nessa parte aqui, a gente vai fazer agora as voltinhas do caracol, né? Da concha do caracol. Então, a gente fez aí uma pré-cabecinha, um preenchimento, né? Então, aí depois de tudo isso, ele vai ficar assim, ó, tá vendo? Com as voltinhas do caracol, a pré-cabecinha. Essa cabecinha que eu fiz, ela é meio oval, né? Ela deu aí a base para fazer as bochechinhas dele. Então, aí depois disso, olha, ele já ganhou já as anteninhas, né? Os olhinhos, as bolinhas dos olhinhos. A boquinha que eu fiz em relevo, né? Eu fiz riscado. Então, ficou uma boquinha aí fundinha, com profundidade, tá vendo? Já ganhou mais formato aí na lesma, na própria lesma. E você tá vendo que eu tô usando tecido, né? Igual eu falei, ó. O tecido, ele faz puxar mais o cimento, faz secar o cimento mais rápido
Então a gente pode trabalhar com ele com mais antecedência. Ao invés da gente gastar de um dia para o outro, a gente gasta só algumas horas de espera, né? E aí depois que tirou o tecido, né, que ele secou direitinho de um dia para o outro, ele ficou assim, tá vendo? Então agora aqui é hora de passar o rejunte nele para tirar as imperfeições. Mas antes é bom dar uma lixada, uma boa lixada nele, para tirar essas grandes imperfeições, esses caroços de cimento que fica, né? Pra gente trabalhar melhor com o rejunte. Então, ele, depois do rejunte, fica assim, ó, já bem acabado, né? E aí, depois do rejunte, é hora de lixar de novo. Tem que lixar, deixar ele bem lisinho, porque vai fazer toda a diferença na hora de pintar. Para pintar, eu sempre uso, antes de qualquer coisa que eu vou fazer, eu uso sempre uma primeira mão de tinta branca. Essa primeira mão de tinta branca, ela ajuda a tirar todas as imperfeições da peça, né? E aí, eu uso tinta de chão, tinta para chão, branca, fosca. Para fazer essa lesminha, eu escolhi um marrom bem clarinho e um marrom bem escuro para fazer as manchas da pele da lesma, né? Pus um marronzinho também na boquinha, na profundidade da boquinha. E escolhi um verde folha para fazer a concha. E fiz umas flores também para dar uma alegria, né? E no fundo da concha, nas voltinhas da concha, eu coloquei o mesmo marrom das manchas da pele da lesma. Para os olhinhos, eu fiz uma bolotona branca, é a base, a primeira parte do olhinho, né? Porque ele vai ficar com os olhinhos bem arregalados. Depois eu fiz uma camada com tinta preta, uma bolotona também, um pouco menor que a branca, né? É bom dar aí 2 demãos de tinta preta para apagar bem a tinta branca que tá por baixo e ficar bem nítido a bola preta dos olhos. E aí ele ficou assim, ó. Depois dessa parte dos olhinhos, né, eu vou fazer aqui uma bolinha branca, bem menor do que a bola preta, tá? Só para dar uma luminosidade mesmo nos olhinhos dele. E aí ele vai ficar pronto, depois dessa parte. Depois disso tudo, deixar secar bem sequinho, vou fazer outra parte das flores do outro lado da concha. E depois disso, deixar secar bem sequinho e envernizar. Eu usei o verniz fosco, tá? Ele dá um pouco só de brilho, mas eu usei fosco porque tem gente que não gosta de brilho, muito brilho na peça. Então, aí ficou finalizado com a bolinha branca no fundinho dos olhos. E ele ficou assim, fofinho, fofinho. Eu adorei fazer essa lesminha. No início, a gente não dá nada por ela, mas o final compensa tudo. Faz aí a lesminha, comenta para eu ver se você gostou de fazer. E se você gostou dessa lesminha, se inscreve lá, curte, compartilha com seus amigos e me fala qual bichinho você gostaria de fazer, que eu vou trazer o passo a passo para a gente fazer juntos. Beijos e até o próximo vídeo!